Lewandowski, senhora ministra Carmen Lúcia, senhor Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, senhor ministro Raul Araújo, senhor ministro Carlos Robar, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nosso batonier, doutor Beto Simonetti, todos os constituídos em autoridade aqui presentes, senhoras e senhores. Eu estive presente na sessão em que, num átimo, se formou a unanimidade para a aprovação da proposta de homenagear o eminente presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, com a mais alta condecoração da Justiça Eleitoral. O ministro-presidente Alexandre de Moraes assentiu, então, que constasse de ata que o Ministério Público Eleitoral aderia ao justo e oportuno reconhecimento do mérito e agudo talento com que Vossa Excelência, presidente Rodrigo Pacheco, se ouve nos momentos desafiadores relacionados com as eleições gerais de 2022, como tem feito, de resto, em toda a sua vida. No seu discurso de 1º de janeiro último, presidente Pacheco, Vossa Excelência, muito apropriadamente, e como que num vaticínio do saldo final das afrontas que enodoaram o domingo seguinte, disse ser, são palavras de Vossa Excelência, possível que este tenha sido o processo eleitoral mais importante da história depois da redemocratização. Especialmente porque, explicou Vossa Excelência, nas eleições de 2022, a democracia brasileira foi testada e saiu-se vitoriosa. E, de fato, assim foi. Ficaram vencidos e expostos como artificiosos todos os ataques ao modelo moderno, transparente, minuciosamente auditado do sistema de votação eletrônico implantado pelo Tribunal Superior Eleitoral. As eleições puderam transcorrer em clima de tranquilidade e segurança quanto à sua lisura. A confiança dos eleitores nas eleições se provou justificada. E para que isso acontecesse, foi decisivo que os poderes independentes entre si atuassem no esforço de realizar por completo o que postula a fórmula constitucional da separação entre eles. O princípio não isola os poderes quando lhes exalta a liberdade no exercício das suas funções, mas os chama para a colaboração recíproca e para a harmonia no plano do respeito mútuo e em vista do horizonte comum do bem de todos. Foi a esse imperativo do Estado Democrático de Direito a que Vossa Excelência, como presidente do Congresso Nacional, acorreu, jamais faltando ao relacionamento republicano com a Justiça Eleitoral, em prol da realização das exigências elementares da democracia. É sugestivo, presidente Rodrigo Pacheco, que no seu discurso de 1º de janeiro, Vossa Excelência haja celebrado aquele momento solene em que os 3 poderes da República se encontram reunidos, são palavras de Vossa Excelência, se encontram reunidos no Congresso, em harmonia e em equilíbrio. Confirmava-se e se projetava como meta a tríade que Vossa Excelência mencionou: diálogo, respeito e moderação, assinalados como pilares da efetiva estabilidade necessária para a boa sorte do país. A homenagem que Vossa Excelência recebe é de certo reconhecimento pela Justiça Eleitoral do seu papel altaneiro para viabilizar a vitória da democracia. Sem um concurso feliz de líderes como Vossa Excelência, e como deste Tribunal Superior, a certeza da legitimidade do processo eleitoral talvez não tivesse tão bem e largamente sido assimilada pelos cidadãos. É significativo que a convicção da sociedade sobre o correto desenrolar das eleições tenha, afinal, se traduzido no repúdio generalizado à aventura malfadada
dos que pretenderam suplantar os resultados das urnas por meio da violência contra as instituições. A Procuradoria-Geral Eleitoral, senhor ministro presidente, participa com satisfação desta cerimônia, em que se rendem aleluias às instituições democráticas e aos homens que lhes são fiéis. Parabéns, presidente Rodrigo Pacheco. Muito obrigado. Senhoras e senhores, registramos e agradecemos a presença de Suas Excelências, senadora Augusta Brito e senadora Ana Paula Lobato. Ouviremos a seguir as palavras do agraciado desta cerimônia, excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssima ministra Rosa Weber, senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, senhor vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssima senhora ministra do TSE e do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, a quem agradeço penhoradamente o pronunciamento aqui feito em minha referência, senhor Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, senhor ministro do TSE, Raul Araújo Filho, igualmente senhor ministro Sérgio Silveira Banhos, ministro Carlos Robac, senhor vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti, me permito cumprimentar os senhores ministros de Estado na pessoa do vice-presidente da República e ministro de Estado Geraldo Alckmin, os governadores presentes na pessoa da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, os senhores ex-presidentes do Senado Federal aqui presentes, Mauro Benevides, Edson Lobão, Renan Calheiros, Davi Alcolumbre. Cumprimento todos os senhores ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho. Saúdo de maneira muito especial os meus colegas e minhas colegas, senadores e senadoras da República. Meus cumprimentos aos senhores deputados federais e deputadas federais. Cumprimento também todos os presidentes de partidos políticos, na pessoa do presidente do meu partido, PSD, Gilberto Kassab, os senhores comandantes das forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, os meus respeitos, o senhor presidente do Banco Central, permito-me também um cumprimento mineiro a alguém que tenho como exemplo, ex-senador, ex-governador e ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. É com muita gratidão que recebo hoje o grau Gran Cruz da Ordem do Mérito desta Corte Eleitoral, homenagem prestada àqueles que tenham se destacado por suas atividades em prol da justiça eleitoral. Agradeço a honra de ser contemplado com a admissão na ordem que traz o nome do advogado e político Joaquim Francisco de Assis Brasil, um dos grandes pensadores e mentores da justiça eleitoral do Brasil. Gostaria de dizer que fiquei muito honrado e especialmente tocado em face da aprovação pelo plenário deste egrégio Tribunal Superior Eleitoral da proposta realizada pelo ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de me conceder a comenda da Ordem do Mérito do TSE Assis Brasil. Ministro Lewandowski é um dos mais notáveis e longevos magistrados do cenário nacional. Ingressou na magistratura
em 90, chegando ao Supremo Tribunal Federal. Ao ministro, a quem tenho profunda admiração, só me resta agradecer, não só pela homenagem, mas pelo que o senhor representa para a magistratura brasileira. É uma honra receber, por iniciativa de Vossa Excelência, esta comenda tão significativa. Esta homenagem se reveste de um valor inestimável, dado o papel decisivo recentemente desempenhado por esta instituição na manutenção dos valores democráticos de nosso país. Acompanhei de perto a atuação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o eminente ministro Alexandre de Moraes, e sou testemunha de que Vossa Excelência conduziu o pleito eleitoral absolutamente comprometido com a Constituição Federal e com a legislação pátria. Não poderia deixar de agradecer a minha conterrânea, orgulho de Minas Gerais, ministra Carmen Lúcia, professora da minha querida Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde me formei. Agradeço Vossa Excelência pelas gentis palavras que me foram proferidas e que muito me emocionaram. E transmito a todos o que disse a senhora agora, um dos momentos de fato mais marcantes da minha vida pública. Recebo a distinção não apenas com espírito de gratidão, mas também com muita humildade e consciência do que ela representa e da responsabilidade que ela traz, principalmente após o período conturbado que atravessamos, de elevado tensionamento institucional e no qual houve questionamentos acerca das urnas eletrônicas e da própria isenção da Justiça Eleitoral. Um período infeliz, de reiterados ataques à democracia, que culminaram nos eventos abomináveis do dia 8 de janeiro último. As turbulências políticas pelas quais passamos foram graves. Tal observação é corroborada pelas conclusões do relatório sobre a democracia de 2023, do Vedén Institute, entidade sueca independente, no qual se apontou que o Brasil conseguiu evitar um colapso da sua democracia. Nesse sentido, gostaria de destacar dois fatores que entendo terem sido absolutamente indispensáveis para que a democracia brasileira tenha sido preservada: a confiança no sistema eleitoral e a maturidade institucional de nosso país. O período eleitoral tem especial relevo no contexto democrático. A democracia, como sabemos, pressupõe a realização de eleições livres, periódicas. O rito eleitoral confere protagonismo à vontade popular, ao garantir que os verdadeiros detentores do poder possam livremente escolher seus governantes. As eleições existem para assegurar a legitimidade do poder político, pois os resultados das urnas são a resposta e a materialização da vontade popular. Legitimidade que deve ser reconhecida assim que proclamado o resultado da eleição. A despeito de todos os ataques proferidos contra o sistema eleitoral, o Instituto Datafolha constatou, em meados do ano passado, que cerca de 80% da população confiava nas urnas eletrônicas. Realizadas as eleições, a população brasileira reconheceu o resultado das urnas, entendendo como legítima a apuração realizada por esta Corte. Logo, nota-se, a partir desses fatos, que o sentimento majoritário da população é de confiança no processo de sufrágio. Compartilhando esse sentimento, por diversas vezes, na condição de chefe do Poder Legislativo brasileiro, entendi que era necessário afirmar e reafirmar a plena segurança por parte do Congresso Nacional no processo eleitoral brasileiro, na justiça eleitoral e no sistema eletrônico de coleta e apuração, por meio das quais temos apurado os votos desde 1996. As urnas eletrônicas sempre foram motivo de orgulho nacional e trouxeram, nesses 27 anos de uso no Brasil, transparência, confiabilidade
e velocidade na apuração do resultado do pleito. Elas se tornaram uma ferramenta poderosa contra vícios eleitorais muito frequentes na época do voto em papel. Representam, portanto, um verdadeiro marco democrático e civilizatório. A tentativa de desacreditá-las restou, felizmente, infrutífera. O bom trabalho que vem sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, seus ministros, servidores e colaboradores contra uma intrincada rede de desinformação foi fundamental para que pudéssemos barrar um verdadeiro retrocesso. Tenho convicção do papel decisivo recentemente desempenhado por esta instituição na manutenção dos valores democráticos de nosso país. Assim como o TSE, eu preciso dizer que as instituições democráticas demonstraram plena maturidade institucional, na medida em que incorporaram sua missão inescapável de absoluto respeito à supremacia da Constituição Federal e agiram conforme os ditames dela. Foram vigilantes, resilientes e intransigentes no que diz respeito à defesa da democracia. E aqui vou falar um pouco desta corte que me recebe, da casa que represento e da atuação do recém-chegado governo ao Poder Executivo. Tanto o Congresso Nacional quanto o Judiciário Brasileiro, juntos com o Poder Executivo, dentro das suas esferas de atuação, mostraram-se à altura do desafio de defender o nosso Estado democrático de direito. Após o fatídico acontecimento de 8 de janeiro, em que uma minoria tentou tomar de assalto a democracia e o poder, foi realizada uma reunião inédita em caráter emergencial, na qual os chefes de poder e os representantes dos estados brasileiros foram às sedes dos 3 poderes demonstrar solidariedade e, sobretudo, união. O nobre objetivo do encontro era mandar uma mensagem clara para a população brasileira. Estávamos juntos, ali, com o intuito de preservar a democracia e suas instituições. Foi um momento histórico. Passado o ápice da crise, no dia em que a Praça dos 3 Poderes foi atacada, nossa democracia saiu fortalecida. Contudo, é imperativo que nos mantenhamos vigilantes. A defesa da democracia deve ser uma atividade diuturna, constante para todos nós, membros dos poderes da República e agentes públicos. A defesa da democracia pressupõe que nossa atuação seja pautada nos dizeres da Constituição Federal. Os poderes devem ser independentes e harmônicos. A beleza do Estado democrático de direito está justamente na racionalidade e no seu equilíbrio, no sistema de freios e contrapesos. Nesse ponto, aliás, a atuação imparcial e independente do Poder Judiciário é fundamental. Nesses tempos difíceis para a nossa democracia, nesses tempos de transformações sociais tão aceleradas, o Poder Judiciário tem sido uma pedra fundamental de sustentação da nossa organização jurídica, política e institucional. Em especial, digo, a Justiça Eleitoral, cuja missão é garantir o pleito eleitoral e fortalecer a democracia, assegurando a possibilidade de eleições e, repito, é essencial ao processo democrático. Não poderia deixar de referir-me ao Poder Executivo, cuja autoridade máxima nos concede hoje a honra de sua presença. Presidente Lula, na ocasião de sua posse, destaquei que aquele momento representava um sentimento de renovada confiança. Tenho certeza de que sua experiência como presidente da República por 8 anos, a sua capacidade de diálogo mundialmente conhecida, serão primordiais para que possamos enfrentar os problemas reais do Brasil. É que a democracia, para se fortalecer, depende igualmente de decisões que garantam justiça social, igualdade de oportunidades e o restabelecimento da dignidade das pessoas. Nesse sentido, preciso enaltecer os programas sociais que estão sendo reformulados, como o Bolsa Família e
e o Minha Casa Minha Vida,